Hoje eu vim falar sobre choro infantil. A importância de chorarmos. Porque quando viramos adultos, as pessoas falam: adulto não pode mais chorar, como criança. Então, acabamos guardando aquele sentimento ruim, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele sentimento ruim dentro de nós, por não podermos expressar os nossos sentimentos. E eu vim falar sobre isso, a importância de chorar, né? Porque é tão ruim quando não conseguimos colocar para fora os nossos sentimentos. É tão ruim quando não conseguimos aliviar a nossa dor. Porque quando crescemos, as pessoas falam: você é adulto, a partir de agora você não pode mais chorar. Você não pode mais colocar para fora suas emoções. E como é importante colocar as nossas emoções para fora. Então, o choro infantil, que é o choro com voz, que é o choro com som, não é só aquele choro da lágrima escorrida, porque o choro da lágrima escorrida todos nós choramos, né? Aquele choro que chora e não tem voz, mas o choro infantil, como ele é importante para a nossa vida adulta. E como a gente cresce e abandona esse choro por pressão da sociedade, por pressão das pessoas que convivem com a gente. Acabamos deixando esse nosso lado de ser humano, de pessoa, por causa dos outros. Porque os outros dizem que nós não podemos mais chorar. Porque os outros dizem que nós não podemos mais nos sentirmos como crianças e colocar as nossas expressões para fora. Só que como é importante chorar dessa forma. Porque quando nós choramos dessa forma, alivia a nossa alma, parece que realmente conseguimos expressar os nossos sentimentos e colocar para fora o que sentimos. E como isso é importante, porque como é ruim guardar o sentimento ruim. Você já parou para pensar que quando você está passando por alguma coisa ruim, tipo assim, você passou por uma fase ruim, você passou por um momento ruim da sua vida, você tá passando por um desgosto, por uma decepção, por um desânimo, e aí você tem que guardar aquilo, sabe? Você tem que guardar, você tem que guardar aquilo, você tem que engolir aquilo, você não pode colocar para fora. E como é importante isso. Quando eu vim morar sozinha, que eu moro de aluguel, quando eu vim morar sozinha, 3 anos atrás, eu falei assim: olha, sociedade, foda-se, mas eu tô pagando meu aluguel, ninguém tá pagando minhas contas e eu vou chorar, porque eu preciso chorar. Eu preciso chorar igual criança. Eu preciso chorar para aliviar as minhas dores. E como o choro é importante, porque eu chorava antes de morar sozinha, como todo mundo, com lágrimas. Só que quando eu vim morar sozinha e eu pude ter um espaço onde eu pude colocar para fora o meu sentimento, como foi mais rápido a cura dos meus sentimentos? Como foi mais rápido a cura dos meus traumas? Por um simples choro. É que muitas vezes as pessoas olham pra gente chorando e acham que a gente tá querendo provocar alguém. Acho que a gente tá chorando com voz, chorando, tipo... Que é aquele choro com voz, né? É o choro com voz. Às vezes os outros vê a gente chorando e acham que a gente tá provocando o outro. Só que não é provocação para o outro, é para aliviar a mim mesma. Tanto que eu falei no vídeo passado sobre o tom. Nós podemos chorar como criança, só que não precisa gritar, né? Claro que vai ter um gritinho, né? Não dá para chorar igual criança no som zero, né? Claro que vai ter um gritinho, porque é normal do choro infantil, ele tem um tom mais elevado de choro, né? Tem uma voz nele. E é importante isso, como é importante. Como chorar igual criança me fez curar as minhas feridas mais rápido. Se eu não tivesse chorado como criança, eu estaria gotejando os meus sentimentos até hoje. Eu passaria uma vida toda chorando pelas mesmas coisas, chorando pelo mesmo problema. Uma vida toda chorando pelo mesmo problema. E como é importante a gente chorar de uma vez, a gente chorar e colocar para fora os nossos sentimentos para que eles possam ser curados.
Os meus sentimentos, eles só foram curados porque eu coloquei eles para fora. Se eu não tivesse chorado como criança, com voz, com som, choro com som, eu estaria gotejando até hoje pela mesma coisa. Tem gente que passa uma vida toda chorando pelas mesmas situações que aconteceram, gotejando, vira e mexe e chora por aquilo, vira e mexe e chora por aquilo, porque não teve a oportunidade de chorar de uma vez. E como é importante nós conseguirmos chorar de uma vez. Como é importante nós conseguirmos colocar os nossos sentimentos, as nossas expressões daquilo que sentimos para fora. Então, quando se você tiver um ambiente onde você pode chorar de uma vez por aquilo, por uma coisa que passou, por uma coisa que você está passando, chore. Olha, uma coisa que eu faço é, pela lei, né? Pela lei do país, a gente pode fazer barulho das 7 horas da manhã até 10 horas da noite, né? Das 7 horas da manhã até 10 horas da noite, o vizinho não pode reclamar e nem chamar a polícia pelo meu barulho. Então, quando eu preciso chorar, igual criança, colocar pra fora, que eu falei que eu choro no banho, eu choro dentro desse horário. Eu choro entre as 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Que aí eu coloco pra fora, eu passo 1 hora e meia, 2 horas chorando. E chorando mesmo, chorando de chorar. E chorando. E respeito o meu choro. A gente escuta o tom do choro. Sabe quando você chora, você escuta o seu choro? E você vai sentindo, tipo assim, é um choro que você chora e você sente o choro. Você sente. É um choro sentido. É um choro que você, tipo assim, as pessoas que estiverem vendo de fora não vai entender. Mas aí é tipo assim, ó, vamos ver. Ai, gente, eu já não tenho mais nem nada pra chorar. Mas tipo assim, eu tô triste porque aconteceu alguma coisa do passado e aí eu vou chorar por aquilo ali. E aí eu começo a chorar por aquilo ali e eu vou ouvindo a minha voz, o meu e eu vou sentindo que é uma reclamação de mim mesma, uma reclamação da minha criança interior comigo. É uma reclamação de mim para mim. É uma reclamação que eu tô reclamando assim, aconteceu isso comigo, eu preciso chorar um pouco. E aí você também tem o senso de saber a hora de parar. Eu acho que assim, você pode chorar como criança, até você dar aquela aliviada. Nem sempre aquela aliviada vai ser em 1 hora, pode ser mais de 1 hora. Mas quando você vê que você chegou no final desse choro, e você tá vendo que tá igual criança mesmo, que já vem pra provocação, que já vem pro além daquilo, que pode demorar até 2 horas chorando dessa forma, e ainda assim ser um choro sentido. Mas quando você vê que chegou num ponto que você já desabafou tudo, que o seu já desabafou aquilo ali, aí você vai diminuindo, igual criança. Vai diminuindo, até acabar. E quando acabar esse choro, se abrace. Fica ali paradinho um pouquinho ali no lugar onde você estava chorando. Porque às vezes a gente fala de chorar com som, mas a gente não fala que a gente se encosta na parede. A gente se encosta na parede e sai derretendo assim. Aí deita no chão. E se encosta no chão e continua chorando ali. E esse choro é muito importante. Se você nunca chorou assim, você tem espaço para chorar assim, chore, você vai ver como é importante. Você encostar na parede, sair derretendo assim, e deitar no chão assim, e chorar, e ficar ali chorando. E ficar ali. Como é importante. As pessoas não falam da importância desse choro, mas esse choro é muito importante, porque é esse choro que cura a gente.
Se a gente não chora dessa forma igual criança, a gente não é curado. Ninguém fala isso, né? Que se você não chora desse jeito e coloca realmente pra fora os seus sentimentos, você não alcança a cura. Todo mundo fala que tem que chorar aos pouquinhos. Mas se eu ficar chorando aos pouquinhos, eu vou chorar por esse problema a minha vida toda. Então, quando você precisar chorar, chore como criança. Porque você vai ver que o que tá doendo em você vai ser curado. Agora, se você ficar chorando aos pouquinhos, não vai curar. Você vai passar uma vida toda chorando por aquilo ali e não vai encontrar cura pro seu choro. Porque te dói, pra coisa que tá dentro de você. Porque você chora aos pouquinhos, mas aquilo ali continua. Agora, quando você chora igual criança, que você coloca a voz pra fora, você se arrasta na parede e deita no chão e chora, é a hora que limpa. É ali onde limpa, é ali onde faz o trabalho. Aquele choro, ele é tão intenso, ele é tão forte, ele é tão verdadeiro. É um choro tão verdadeiro que ele limpa, ele arranca tudo e bota pra fora. É ali onde é colocado pra fora. É ali onde é colocado pra fora tudo de ruim que já aconteceu com você. Que você para de guardar aquilo e realmente dá aquela aliviada. Se você não tem lugar pra fazer isso, faça como eu, que eu sei, se você é muito pobre, vai de madrugada numa praça e chora baixinho pra ninguém te ouvir. Numa praça onde ninguém te conheça, por favor, bota um capuz, uma roupa de moletom e vai chorar na praça, que é a mesma coisa. Eu também já fiz isso, e quantas vezes já fiz isso? De chorar eu na praça, hoje eu tenho minha casa, mas eu já chorei na praça também. De ficar na praça de madrugada conversando comigo mesmo, porque não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha ninguém pra desabafar, eu ficava conversando comigo mesmo na praça. Então minha vida, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conversava comigo, aí eu dava aquela aliviada, aquela desestressada, aí eu conseguia continuar minha vida. Agora, se eu ficasse em casa, eu ficar doida, minha família toda, eu não tinha lugar pra chorar, nem pra desabafar, nem nada. E eu precisava desabafar aquilo ali que eu tava sentindo, porque era muita coisa dentro de mim. E eu ia pra praça de madrugada, chorar lá na praça. E chorava lá na praça até desabafar. Eu aprendi a chorar assim, pra colocar pra fora mesmo, depois que eu comecei a morar sozinha. Porque eu falei, eu tô pagando meu lugar, minhas contas, ninguém tá nem a ver com a minha vida, então eu vou chorar. E se alguém chamar a polícia, eu vou falar pra polícia. Ô polícia, eu aluguei uma casa e eu não posso, pela lei do som, do barulho, fazer barulho, chorar dentro da minha casa. Eu vou chorar onde? Se eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas, eu pago minha luz, eu pago minhas contas, eu me banco. Eu não posso chorar dentro da minha casa, eu vou chorar onde? Onde que eu vou chorar se eu não posso chorar dentro de casa? Aí já vamos pra outra história. Aí nós vai pra delegacia, eu vou falar, olha, eu tô dentro do horário da lei, eu posso fazer barulho até tal horas, isso não é crime e eu preciso chorar. Eu preciso desabafar, eu preciso colocar pra fora o meu sentimento. Porque se eu não colocar pra fora o que eu tô sentindo, vai continuar me machucando. E eu sou uma pessoa, eu gostaria de ser respeitada como uma pessoa, porque eu sou um ser humano. Eu tenho sentimentos. E aí, ainda vai pra justiça, que eu vou falar, não, isso tá errado. Eu alugo uma casa, eu pago minhas contas, eu não posso chorar dentro da minha casa? Dentro do horário da lei? Posso. E aí... Depois que você aprende a chorar como criança, você vê que cura. Enquanto você fica gotejando pelo mesmo problema a vida toda, não cura a sua dor. Agora, quando você para chorar de verdade, igual criança, e bota pra fora, sem provocar ninguém, os seus sentimentos, o que você está sentindo, cura. Cura dentro de você. Você para de chorar por aquilo. Você vai ver que você vai chorar por aquilo ali, por um problema, poucas vezes. De vez chorar uma vida toda por esse mesmo problema, você vai chorar por esse problema poucas vezes. E quando você terminar de chorar por esse mesmo problema, você vai ver que você nunca mais vai chorar por esse problema. Você vai conseguir conversar sobre isso sem chorar. Sem se sentir triste, sem se sentir mal, sem se sentir... Que precisa de algo a mais. Sabe por quê? Porque você chorou. Porque você chorou. Porque você colocou pra fora de verdade. Você não ficou guardando. Não chorando aos pouquinhos. Você botou pra fora mesmo o choro que você tava ali guardado. E aí vem outro tipo de choro. Que é o choro de raiva. E eu quero falar sobre esse choro também. Que pra mim é o choro da traição. Né? O choro da traição. Como é importante também chorar o choro da traição.
Eu acho que esse choro de raiva, o choro de raiva, o choro da traição é um choro mais alto. Ele é mais alto porque ele é mais um grito. Ele não é tanto um choro. É um choro de criança, é um choro de criança. Mas não é tanto um choro, não tem tanta lágrima. É mais raiva, é mais ódio, é mais... É nessa hora que os vizinhos vão querer chamar a polícia. Mas aí, se você já estiver acostumado a chorar muito dentro da sua casa, vizinho, pega um horário de não tem ninguém dentro de casa, pelo amor de Deus, porque o choro de raiva é triste. Mas é necessário. É necessário o choro da traição. O choro da traição. O choro da traição. O choro quando você é traído. O choro quando você é apunhalado, que é o choro de raiva. É o choro de raiva. Esse choro é o choro de raiva. É um choro que ele não tem muita lágrima. Mas ele precisa ser colocado pra fora. É um choro que precisa ser colocado pra fora, mas não tem muita lágrima. É mais grito. É mais gritar. Você precisa gritar. É um choro de criança, igual de criança. Só que não é adulto. Mas é um choro de criança que vem com ódio. Ele vem com raiva. Ele vem... Que ódio! E aí vem lágrimas assim, vem um choro assim. Mas é mais raiva do que vontade de chorar mesmo. E como é importante também esse choro. O choro de raiva, eu acho que eu chorei uma vez assim, que foi o choro da traição, que eu me senti apunhalada. Eu me senti assim, ó, pá! Eu levei uma facada e aí quando eu fiz, quando me veio as coisas assim, que foi fazendo, caiu minha ficha, caiu a conta, que eu fiz a conta, que eu vi, eu falei, fui apunhalada, que ódio. Aí eu chorei. Meus vizinhos nesse dia, eu acho que tem que chamar a polícia pra mim. Ficou meus vizinhos gritando no portão, ô Ana! Eu falei, ai, tô aqui não! Ai! Eu falei, chamar a polícia vai ser pior ainda! Que eu já tô estressada, vai todo mundo pro mesmo lugar. Mas eu precisava. Eu precisava colocar esse choro pra fora. Porque se eu não tivesse colocado esse choro da raiva pra fora, o choro da traição pra fora, eu não tinha me curado. Hoje eu consigo falar da traição que eu levei. Hoje eu consigo falar da apunhalada que eu tive. Sem me sentir triste, sem me sentir magoada, sem ter vontade de chorar por causa disso. Mas eu precisei chorar com ódio. E eu chorei. E eu chorei com ódio e com raiva. Eu mais gritava. Eu acho que nesse dia foi o dia que eu mais chorei alto, foi nesse dia. Porque eu mais gritava do que chorava. Caiu umas lágrimas, mas o meu ódio era maior. Meu ódio era maior do que a vontade de chorar. E foi necessário. Então, quando você vê alguém, se você vê alguém ou chorando igual criança, ou gritando, que você fala assim, você já ouviu alguém falando assim, que você chorando com raiva, e você gritando, e alguém falando assim, não tem nem lágrima? É porque aquela pessoa, ela não entende que você tá chorando com raiva. Aquela pessoa, nunca na vida dela deve ter chorado com raiva. Aquela pessoa na vida dela deve estar guardando pra ela os sentimentos ruins dela. E ela deve estar gotejando a vida toda. E aí quando ela vê alguém chorando com raiva, quando ela vê alguém botando pra fora os sentimentos, ela se sente ofendida. E fala assim, não tem nem lágrima. Mas é um choro necessário, que é o choro com raiva. É o choro da traição, né? Que é o choro que é mais grito, é mais uma desabafada, é mais você colocar aquele ódio pra fora do que lágrimas. E é um choro necessário. E é um choro normal, como qualquer outro. Então, se vocês precisarem chorar como criança, e todos nós precisamos, porque eu também preciso, ainda mais quando eu tô passando de fase, quando eu tô passando por uma coisa assim que eu preciso passar ali naquela hora ali, e eu preciso passar aquilo ali, tá difícil, e eu não consigo ver saída, e eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, tá tudo bagunçado, eu tô me sentindo triste, e eu tô mal, e as coisas não tão legais dentro de mim, e eu preciso chorar, eu choro igual criança, porque é um choro necessário, não só pra minha vida, pra vida de todas as pessoas. E o choro da raiva, tá, meu amigo? Que é o choro sem lágrima, que muitas pessoas apontam o dedo e falam, ai, você não tá chorando, mas não tem lágrima, só tá gritando. É um choro necessário, meu bem, tá bom? Se você, falador, você fala muito, falando da vida dos outros,
que você não tem lágrima no choro da pessoa, que a pessoa só tá gritando, você vai procurar saber se a pessoa tá com raiva, se ela tá chorando com raiva. Fica apontando o dedo pra pessoa, não. Respeita a pessoa, respeita o ser humano que está do seu lado, porque você não sabe o que está passando dentro dele, você não sabe o que está acontecendo dentro dele. Não fica, se você vê alguém chorando, ou como criança, ou chorando de raiva, não fica lá cutucando a pessoa, não. Deixa a pessoa terminar o choro dela, e esse choro demora, viu? Demora 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, e é um choro demorado, porque é um choro que é um choro de esgotamento, é um choro que coloca tudo para fora. Então, se você vê alguém chorando assim, respeita. Respeita, deixa a pessoa chorar. Depois que a pessoa terminou de chorar tudo, que a própria pessoa, não vai lá de cara não, tentar acolher a pessoa não. Deixa que a pessoa se acolha. Ela mesma, você mesmo tem que se acolher. É um momento de respeito, é um momento de autocuidado. É um momento que você se acolhe, se abraça e se respeita. É um momento que você se respeita. Então, depois que a pessoa tiver chorado, depois que a pessoa tiver se respeitado, depois que a pessoa tiver ela mesma se acolhido, respeitado o momento dela, que isso pode durar horas e horas. Aí você vai lá perguntar para ela porque ela estava chorando, e aí você vai entender do porquê que a pessoa estava chorando igual criança, do porquê que a pessoa estava chorando sem lágrima. Mas enquanto você não esperar a pessoa chorar, enquanto você não esperar o choro da pessoa terminar, enquanto você não esperar a pessoa se respeitar e se acolher, não vai lá não. Não vai não. Se respeita. Respeita o próximo, mas respeita você mesmo. Porque a dor do outro não dói na gente, dói nele. Então respeita a dor do outro. Não fica tirando sarro, não fica apontando, não fica falando. Respeita a dor do outro. A dor tá no outro, não tá em você. E às vezes você fala assim, eu nunca vou passar por isso, que não sei o quê. Quem cospe pra cima cai na testa. Você fala assim, não sou eu, que se foda. Mas aí é a hora que você vê que um dia você vai precisar chorar assim. Com certeza. Todos nós precisamos. Um dia na nossa vida a gente precisa sentar e chorar igual criança. Na vida adulta, não quando é criança. Então, quando você vê alguém chorando igual criança, ou você vê alguém com choro de raiva, que é o choro com poucas lágrimas, que tem lágrima, mas o ódio é maior, esquenta, queima até as lágrimas, que a lágrima até seca, que a vontade de gritar é maior do que a lágrima, respeita, deixa a pessoa desabafar. Depois que a pessoa desabafar, a própria pessoa, você mesmo, tem que se acolher. Se acolhe primeiro, se acolhe. Depois que você desabafar e você mesmo se acolher, aí sim. Aí depois daquele acolhimento, daquele respeito, daquele autocuidado com você mesmo, aí dá pra você conversar com alguém. Mas antes disso não, porque você se auto-respeita. Então se respeite, se respeite. Respeite o seu choro infantil, porque o choro infantil é necessário para todos. E o choro de raiva também, tá? O choro sem lágrima é o choro da traição. É o choro de ódio. É o choro que você quer gritar assim. Ai! Eu tô gritando. E gritando. A lágrima, eu acho que a lágrima vem aqui e seca assim, ó. O fogo, a raiva é tão grande que a lágrima seca. Acho que vem pouca lágrima, porque as lágrimas vai secando. A raiva é maior do que a lágrima. Aí dá vontade de gritar. Mas também, por favor, gente, em nome de Jesus, eu tô falando pra você chorar, você chora. Mas não fica igual criança, não, aumentando, não. Deu, tá? E vai diminuindo o choro aos poucos. Chorou. 1 hora e meia, 2 horas, né? Chorou, não chorou? Botou tudo pra fora, não botou? Mas quando você vê que botou tudo pra fora, chega, não faz igual a criança fica provocando, não. Porque até eu fico irritada. A gente conhece quando a pessoa já tá enchendo linguiça. Aí quando deu, chorou 2 horas? Chorou 2 horas. Mas agora vai diminuindo, até acabar. Não sei o que, mas durante esse choro que eu vou diminuindo, vai ter algum soluço, eu vou querer chorar mais um pouquinho. Vai, mas aí o som também já vai diminuindo também, né?
Você vai chorando, vai diminuindo, aí vai... Aí vai parando, vai falando pra você mesmo, ó, a gente tem que controlar esse choro, tá na hora de parar, já chorei o suficiente. Aí vai diminuindo. Aí vai diminuindo. E é assim que vai. Então, por favor, tá, gente? Quando vocês viram que já choraram o suficiente, porque a gente sabe quando a gente chora o suficiente, vai diminuindo. Nessa diminuição, vai ter vontade de chorar mais alto no meio dela? Vai. Mas aí é nessa hora que você vai se controlando, falando assim, ó, a gente já chorou o suficiente, a gente já chorou o suficiente, a gente já chorou o suficiente, vamos diminuindo. E aí você vai diminuindo, até esse choro parar, tá? Não fica provocando ninguém, não. Chora igual criança chora, grita, com raiva grita, desabafa que é necessário, mas também não fica provocando. Deu 2 horas, já chorou o suficiente? Diminui e para, tá? Se respeita e se acolha. Se acolha, se respeita e vocês vão ver como o choro infantil pode mudar a vida de vocês. Ajuda na cura das coisas que estão acontecendo na sua vida e nas fases difíceis que a gente passa. A gente está passando por uma fase que não sabe o que fazer, o que está acontecendo na nossa vida, a gente sente e chora igual criança, ajuda a aliviar tudo aquilo ali e limpa até a cabeça. Limpa a cabeça, limpa a alma, limpa a mente, limpa tudo. Então, se precisar chorar, chora, tá? E eu vim falar só isso, só. Obrigada por ter assistido, até uma próxima.